minuto para 1 da tarde, 13 graus 2 décimos a temperatura. Vocês já ouviram no fundo aí a voz do D'Alessandro, tá aqui, nosso convidado para falar de muitas coisas hoje. Apito final para BT, Talco Pó Pelotense, Esponqueado Jardine, KPO.com e Sanar Farmácias. Andrés Nicolas D'Alessandro. Tô aqui com o livro Meus Sonhos, Meu Futebol, Minha Vida, Meu Legado. Antes de dar boa tarde, muita gente acredita, eu tô lendo aqui a orelha do livro, ó. Muita gente acredita que ando pela rua brigando com todos. Não sou assim. Talvez sejam influenciados pela imagem de contestador que se vê em campo, né? Faz parte do meu jeito de ser. O mesmo que me levou a construir essa carreira da qual me orgulho muito. Eu acho que você tem direito de se orgulhar muito da sua carreira. Você jogou em vários grandes clubes do futebol do planeta e num dos maiores clubes do Brasil, que é o Internacional, e tem uma história fantástica. Só para te dizer, antes de dar uma boa tarde, Alessandro, só uma brincadeira aqui. Eu vim hoje com o motorista colorado aqui. Eu perguntei, quer ter alguma pergunta para o D'Alessandro? Ele falou assim, não, convide ele para comer um galeto comigo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. É o maior do Brasil, para mim, né? O Inter. Sim. Óbvio, né? Claro. O maior. Perfeito. E o melhor, né? Para mim foi o melhor. Na época que eu... Sim, você conquistou muitos títulos, né? Sim, mas é que a gente não pode ficar só nisso, né? Porque senão fica só na conquista e tem um caminho percorrido, tem o dia a dia, tem treinos, tem amizades, tem parceria. Uma história muito grande, né? Senão a gente fica muito, e eu não gosto, hoje, fica muito resultadista, né? Fica só no resultado, só na conquista. Aí muitos falam de que se tu não conquista, não tem valor, né? E eu tento dar valor a outras coisas, né? Sabe que eu gosto muito de ouvir isso, sabe por quê? Porque eu seguidamente falo aqui, o Internacional desde 2012 é um time que monta times, não consegue, mas eu considero vice da Copa do Brasil e vice do Campeonato Brasileiro em 2020, excelentes resultados. Até porque tem grandes times, e quando tu falas isso, se tu não conquista, eu acho exatamente isso aí. Tem várias maneiras de conquistar, o clube segue crescendo, o jogador se valoriza, a comunidade que te abraçou aqui, né? Que tem essa interação com a comunidade também, que é vital, né? Não basta apenas ser campeão, né? Tem que ser completo, né? Eu digo, eu não preciso defender ninguém aqui. Tu falaste bem do 2019, o Dair. A gente bateu na trave com Tite 2009, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Abel, Libertadores com o Diego Aguirre 2015, semifinal. Isso. Eu não preciso defender nenhum deles. A minha ideia, por exemplo, é o caminho percorrido, porque é muito difícil chegar a uma final da Copa do Brasil, é muito difícil chegar a uma semifinal da Libertadores. Existem muitas pedras no caminho que a gente precisa trabalhar para passar por cima delas. Então, eu não posso ficar só no resultado. Pelo menos é uma ideia que eu tenho. Eu gosto de bancar essa ideia. Né? Eu concordo. Em primeiro lugar, boa tarde, Alessandro. Eu concordo contigo. Eu acho que não é só título, realmente, né? Tem muitas coisas. Seleção brasileira de 82, uma das melhores que eu vi, com o Zico e Falcão, não foi campeão, né? E Tele Santana, que para mim foi o melhor treinador brasileiro, não conseguiu ser campeão do mundo e fazia trabalhos maravilhosos. Mas, infelizmente, é da cultura, né? É da cultura, principalmente aqui no Brasil. Quer dizer, o cara foi vice, é a mesma coisa que ter sido o último. E não é verdade, né? Tu é vice-campeão, eu acho que tem seus méritos. Eu queria te fazer duas perguntinhas, rapidinha. Até porque 1h30 tenho que sair e quero aproveitar... Eu vou ficar aqui. Eu sei, é que eu tenho um compromisso inadiável. Eu tenho uma reunião muito pesada às 14 horas. Então, duas perguntinhas. Tu sempre foi um cara dentro de campo muito participativo, muito contestador, inclusive. Sim.
Então eu quero te perguntar duas coisas. Tu te considerava um chato para arbitragem? Tu era um cara chato que pegava do pé do juiz, tu reclamava mesmo? Era, né? Sim. Era chato, né? Eu notava isso também. Se eu falar que não, Vai ficar, aí tu vai estar mentindo. vai ficar chato pra mim agora. Tu era um cara Porque, chato, né? cara, eu sou... Se tem uma coisa que eu tento ser sempre, ser sincero, né? Claro, E claro. não mentir. Eu também sou assim, por E isso não que eu tô te mentir. perguntando. Então tu era um cara chato, né? Sabe por que eu tô dizendo isso? Porque eu, quando comentava jogos que tu jogava, eu dizia, pô, mas o D'Alessandro é chato. Olha só, ele já tá no cangote do árbitro, né? E falando, e era mesmo chato. E a segunda coisa que eu quero te perguntar, porque eu tenho muitos amigos que... ex-jogadores, né? Embora eu não tenha sido jogador de futebol profissional, mas eu vivi muito assim, tenho muitos amigos ex-jogadores. E alguns se queixavam, e ainda se queixam para mim, que eles não se prepararam para parar de jogar. Tu te preparou para parar de jogar? Eu não estou falando financeiramente, não é nisso. É para sair da mídia, sair dos holofotes, aquele dia a dia, a rotina do jogador de futebol que hoje tu não tem mais. Tu te preparou psicologicamente para parar? Eu te digo assim, ó, porque tem alguns que entraram até em depressão depois, porque perderam todo aquele meio que conviviam, perderam tudo aquilo, já não tem mais os caras da rádio ligando, pedindo para dar entrevista todos os dias, né? Aquilo que durante um período da carreira de vocês é chato, mas que depois tu sente falta. Você te preparou ou não? Você achou que ia falar aqui, né, D'Alessandro? Você achou que ia falar aqui. É só essa que eu vou fazer. Eu contava com o Sinote aqui. Não, só mas essa. é uma muito boa pergunta, porque tu tocou bem num assunto que é delicado, né? Que é a depressão, que os problemas pós-carreira, não só no futebol, senão num trabalho normal, quando a gente se dedica muito e a gente está trabalhando 20, 22, 25, 30, 40 anos, como trabalham vocês no jornalismo esportivo ou no jornalismo informativo, sei lá. E tem que deixar a rotina, tem que deixar o dia a dia, tem que parar. Vocês têm a sorte, obviamente, de continuar a sua... Vocês, se quiserem, podem continuar até os 60, 70. O atleta de futebol já parte da base de que ele vai parar em algum momento. E esse final de carreira não está muito longe, não. Eu comecei com 18... É rápido, né? É que passa rápido. Eu comecei com 18, 19. Eu não achei, sinceramente, falando para vocês, que eu ia estender tanto assim a minha carreira. Eu fico muito orgulhoso de ter chegado aos 41 jogando da maneira que eu joguei contra a Fortaleza no último jogo. Porque agora sim, eu vou me defender um pouquinho. Da maneira que eu joguei, eu poderia ter continuado. Eu sinto Aquele isso aí, jogo, né? fisicamente. Sim. Olha o Nenê. O Nenê tá jogando, Então, de repente, eu não conseguiria jogar cada 3 dias hoje, 90 minutos, mas conseguiria ajudar daquele jeito. Mas é importante saber de que, mesmo que a gente se prepare, quando chega um momento é difícil. A gente se prepara, a gente imagina, a gente calcula o que... espera o que pode chegar a acontecer, mas quando acontece o momento é totalmente diferente. Sabe a frase do Falcão? Sim. O jogador de futebol morre 2 vezes. E é verdade. Né? Eu concordo. Nós temos 2 vidas dentro de uma. Tem uma vida do atleta e depois a gente tem que continuar com a nossa vida normal. E a gente se prepara, sim, porque eu, quando voltei para o Inter em janeiro, eu sabia que iria parar em abril. Eu assinei um contrato de 6 meses. Só que em janeiro, quando eu voltei, tive uma conversa com o presidente e falei, presidente, eu vou fazer 41 dia 15 de abril. Dia 17 a gente joga com Fortaleza em casa, eu vou parar o dia 17. Eu quero parar com 41 anos. Mas tu não pensa em esticar o teu trabalho no futebol como treinador, por exemplo? Eu não tenho decidido ainda. Tá. Eu não tenho decidido ainda. Né? Mas é uma possibilidade, então. Óbvio, né? Possibilidade como treinador, possibilidade como coordenador, possibilidade como executivo. Só não abro tanta possibilidade pro lado empresário do atleta. Tu fizeste um curso não... de técnico da AFA, né? Já. Da AFA. Ô, É o Alessandro, top, né? Por falar em AFA, tudo bem? Quanto tempo não Tudo te bom? via, né? Tudo bem? Tudo bem, né? Bom te ver. Tu tá mais novo também, hein? Eu só não parei ainda que eu tô duro, viu?
Pagar os boletos, né? O velho tem que pagar mais uns boletinhos. né? Tem. Olha só, eu te acompanhei lá em Atenas, vocês ganharam ouro, né? Sim, 2004. 2004, um timaço. Faltou a seleção principal para ti? Na verdade, eu tive a sorte de jogar, não muito, né? Eu não sou um jogador que, se eu vejo a minha carreira, eu não tenho muitos jogos pela seleção argentina. Sim? Tá entendendo que eu estou dizendo Copa do Mundo? Sim, mas eu não joguei Copa do Mundo. Eu tenho poucos jogos, eu acho que tenho uns 25 jogos total. Só que eu consegui jogar a Olimpíada, consegui jogar a eliminatória e consegui jogar a Copa América. Sim. E Mundial Sub-20. acha que o Campeão fato- mundial. O fato de tu ter jogado na mesma posição ali do Messi, tu ser um cara que mais ou menos estava aquilo ali te atrapalhou, talvez? Não, Não? porque se fosse por Messi, atrapalharia todo mundo, né? É claro. O Dybala se atrapalha hoje. mas agora ele já tá no final, né? Eu digo assim, o Leo é a exceção. Nós temos o melhor do mundo hoje. Nós temos o melhor. Sim. A partir daí, eu fiz parte da seleção argentina com ele quando ele estreou pela seleção argentina, num amistoso. Ele foi para o Mundial 2006, esse amistoso foi 2005, 2004, 2005, eu fazia parte ainda da seleção. Na troca de treinador, quando o Bielsa decide, depois de ter ganho a Olimpíada na Grécia, ele decide sair, por questões políticas e tal. Aí entra o Pekerman, outro treinador, e aí acontecem mudanças, onde o Riquelme não estava, entra Riquelme, o Pablo Aimar continua estando, e obviamente tem uma competência interna muito grande. Tu está falando da seleção argentina, a mesma Sim. coisa que falar da seleção brasileira. Claro. Sim? Vocês devem ter uma lista hoje de atletas para a seleção e vão ter que deixar fora da lista para o Mundial jogadores que jogariam em qualquer time do mundo. Claro. Facilmente. Na seleção argentina acontece a mesma coisa. Não que eu estou me comparando e estou me colocando nessa situação, mas existe essa competência interna, mas eu acho que poderia ter estado. Eu tenho uma- 2010, Por isso que eu te perguntei, eu também acho que todos nós aqui achamos Sim, que tu claro. tinha que ter estado. Maradona ou Messi? Cara, quando se toca o assunto Maradona, hoje para mim é delicado, né? Que eu conheci ele, que hoje não está mais entre nós, né? Claro. E a gente, cada vez que fala dele na Argentina, e esse é o sentimento, eu acho que popular. E o pessoal não acredita ainda que ele não Morreu. esteja. É difícil, sabe? Mas eu escolheria os dois. O Maradona para o nosso povo argentino, bom, nem se fala, né? Só que o Leo hoje conseguiu quebrar essa sequia de título, né? E ele está se preparando para o Mundial. Se Leo ganha o Mundial, se a seleção argentina ganha o Mundial com Leo, possivelmente candidata, né? poderia- A Argentina é forte candidata, né? É. Sempre é, mas esse ano acho que Eu chega estou bem, nessa né? aí também. Eu acho que poderia ser maior. já acho. Alguns já pensariam em... Eu já acho que o já acho, Maradona, né? eu já acho que o Maradona jogou mais. O Benfica, posso fazer uma perguntinha antes? Desculpe. Por Só favor. para estabelecer a ordem aqui. Faz a tua, Benfica, e depois nós vamos passar para a turma da pesada lá, o da É que aqui a gente ficou longe porque É. as pesadas, as grossas vão vir daqui, tá? lá fora. Eu tenho uma curiosidade. Eles têm medo de Eu tenho uma cara curiosidade do jogador. Como jogador, tu preferirias ter à tua frente atacantes tipo Nilmar e Wanderson ou Leandro Damião, o alemão, jogadores mais de área, para o teu estilo de jogo potencializar? Eu tive a sorte de jogar com os dois tipos de características de camisa 9. Né? Tu falou agora, citou o Damião E o Nilmar? e o Nilmar. São diferentes. Sim. O Nilmar pode fazer as duas funções, que o Nilmar, falando do Nilmar, é um cara assim, fora da curva. É, Ele foi um cara fora da curva. exatamente. Em qualidade, em profissionalismo, em dedicação. Mas ele podia fazer as duas. Já Damião não pode fazer as duas. Já Damião é mais centralizado, é um cara mais de área, é um cara mais forte, é com uma o conjuntura alemão. física. Sim, como o mais ou alemão. menos o alemão, É né? parecido. É.
Mas eu acho que faz parte, é que é difícil separar do grupo, né? Porque é um funcionamento. Como que eu vou jogar? Se eu tenho um camisa 9, vou jogar com 2 extremos, ou vou jogar com um atacante livre, que jogue livre, tipo, eu poderia jogar com Damião e Nilmar hoje, por exemplo. Sim. Damião centralizado e Nilmar fazendo as duas. Bom, aí Seria perfeito. Eu gostaria muito de ver isso. Ele no- Poderia jogar Alemão e Nilmar também. Alemão e Nilmar. Mas entendeu? pro meio É, o esquerda Neymar, que como vem com a disse, bola jogava dominada para fazer infiltração e a Cara, tabela. ter cara rápido na frente É melhor. facilita muito Tá o bom? nosso trabalho. É isso aí. Por quê? Porque jogar com espaço, nós tínhamos espaço, nós tínhamos 2009 Nilmar e Tyson na frente. Se vocês lembram, que sempre falo com eles desse gol, porque é um gol em Erechim, um Grenal, que a gente ganhou 2-1, o escanteio para o Grêmio. A gente rebate a bola, eles pegam a bola no rebote e param dentro do gol. Os dois, a gente não conseguiu acompanhar eles. De tamanha velocidade que eles tinham com a bola no pé. Sem a bola nem se fala. Mas tendo esses caras na frente com espaço nas costas da defesa, para o meia é muito mais fácil. Bom, primeiro que é muito bom ter o D'Alessandro aqui, poder falar com ele agora como ex-jogador, mas um cidadão sempre. Só para dizer para os jovens lá que vão te indagar daqui a pouco, era muito difícil a gente ter essa possibilidade de falar com o D'Alessandro quando ele chegou. O cara era muito arredio às entrevistas. 2008 era uma guerra. Tô dando testemunho aqui para falar com o D'Alessandro. Tá Depois, tinha que claro. me defender, né? Porque Não, ele estava se ambientando na cidade e era a gente natural. chega numa Era terra natural. que não conhece. Era Pô, natural que fosse assim. A gente Mas- fica na defensiva, é Só verdade. hoje é uma barbadinha para eles, Alessandro. Olha só, há jogadores que se destacam pela técnica, seu caso, e pela liderança, né? Seu caso também. E há jogadores que destacam só por uma coisa ou para outra. Não vou nem perguntar quem é o seu substituto tecnicamente, mas a liderança, que foi uma coisa extraordinária nesse tempo todo de Inter. Quem é que exerce no vestiário do Inter hoje, Alessandro? Ou teria capacidade para exercer? Cara, é que líder tem liderança, a gente não é que eu tenho vontade de ser líder, eu sou líder. Eu chego um dia dentro do vestiário ou dentro aqui da rádio, eu sou líder. Não é bem assim. Claro. Sim, É uma coisa natural, né? é natural. Né? E o grupo que vai escolhendo o líder, o grupo aceita primeiro. O grupo se não aceita, não tem líder. tem E não como. tem líder sem grupo. Claro. Líder do quê? Sozinho não tem líder. Então tu precisa do grupo, aceitação do grupo. Mas eu acredito que sempre que o líder sempre traz essa coisa dentro. Essa coisa de, não de mandar, mas sim de ser o primeiro em chegar ao lugar de trabalho. Atitude. Essa atitude de puxar, de contagiar. Que são palavras que são fundamentais para um líder. O líder de entender que a cabeça dos colegas, que são 30, 35, não funciona da mesma maneira, a de todos, que todos pensam diferente, que eu não vou gostar de muita coisa lá dentro, mas eu tenho que aceitar, tenho que tentar dar uma curva, tenho que tentar administrar. O líder não pode bater de frente a toda hora. Tu acha que o treinador Deixa ele hoje... só completar. Tem alguém que Mas possa fazer esse dá papel? um nome. Hoje tem o Tyson, hoje tem o Edenilson. Moledo poderia ser. Eu acho que o caráter dele não... O perfil dele, né? Porque ele é bem tranquilão. Certo. Ele é bem tranquilão, é um cara que é profissional, que é dedicado, que está sempre puxando, mas sabe que tem caras que estão sempre aí, mas que são para acompanhar. Certo. Na primeira linha, tu precisa de outro caráter e outra personalidade. É que a Sim, liderança, eu acho, pelo menos. o sim. carisma, ele não é... A gente não aprende na escola, ele nasce Adquire. com a gente, né? Então, a gente traz alguma coisa sempre Mas dentro. o Tyson tem esse... Ele tem, característica. obviamente. Eu sempre falo com ele, a coisa que eu falo aqui, eu falava com ele. Ele tem coisa a melhorar, obviamente, como todos. Mas um cara hoje que eu vejo assim, e não porque tem muito a ver também a questão do tempo de clube, conhecer o clube, saber o que o clube precisa em certo momento.
relação com a torcida, relação com o torcedor. Envolve muita coisa. Eu não sei se todos conseguem enxergar isso aí, entendeu? Eu não sei se todos têm a dimensão do que cheira dentro do vestiário, ser um líder e ter essas atitudes e administrar essas coisas. O líder tem cara, um mínimo 6... É natural isso nele. Isso é líder, natural. né? Isso é natural. Dale, Mas deixa eu terminar. Essa história da liderança. Eu ia citar o mercado. Eu queria citar o mercado. Ah, sim. Eu queria citar o mercado. Eu pensei que tu ia que falar boa. no Gabriel. Que boa referência, Eu né? queria citar o mercado. Pensei que tu ia falar no Gabriel. É que o Gabriel tem uma coisa muito positiva. Ele jogou já em time grande. E ele já chegou chegando. Palmeiras, Corinthians. Palmeiras, Corinthians. Ele chegou dando entrevista, chegou falando do que era para ele jogar no Inter. Sim? E essa valorização, quando o cara chega e valoriza o que o clube faz por ele, isso aí já é um passo bem dado. Mas o mercado eu queria citar porque eu conheço ele faz tempo. E um cara que, pô, tem uma liderança, de repente não tão de voz ativa e de repente não se vê muito chegando no árbitro, na arbitragem, não, mas ele está presente. Tá, Igor, antes de tu perguntar, o Hélio Nascimento, que é professor, líder da ESPM, diretor lá, me mandou uma mensagem. Eu vou convidar o D'Alessandro para dar aula sobre liderança. Ele está falando sério. Falando sobre liderança, Dali. Mas a gente recebe o convite. Nas nossas palestras, nós quando vamos com o Guilherme e o Rodolfo, que são meu grupo de trabalho há muito tempo, são meus amigos, a gente fala disso. Eu deixo eu conto um pouquinho da minha história, obviamente, do futebol, que a gente deve estar cansada de saber, mas conto alguns bastidores de vestiário na Europa e tal, algumas histórias bem bacanas, e falo de liderança, porque para mim é fundamental. Isso, eu continuo, eu tenho a obrigação de continuar mantendo essa liderança, entendeu? Para o que vem, o que vier aí na frente. Eu vou fazer a última e vou embora. 1h20, tu tem tempo ainda. Tô no limite, tô no limite. Tá dentro? Tô no limite. Tu que disseste que aventa a possibilidade de ser técnico, né, treinador. Pode ser uma... Sim. É um caminho que pode ou não pode acontecer. O treinador pra ti, que pra mim é o grande líder do vestiário, Sim. o treinador hoje pra ti, ele é a principal qualidade dele... Gestor de grupo. Aí é que eu queria. Ele é muito mais um gestor de grupo do que um grande tático. É isso que eu queria saber. O treinador saber. hoje, se perde o grupo, ele não tem nada. É isso aí. O Renato é um bom gestor, Obrigado. na tua opinião? Oi? O Renato Claro que é, um né? dos melhores, né? É claro. é um dos melhores. Eu não trabalhei com ele, eu gostaria de ter gestor, trabalhado né, com ele. Sim, claro. Eu teria me dado muito bem com ele. A gente já se dá bem fora do campo, sim? Eu teria me dado muito bem com ele. É isso aí. Dale, Sim. falando sobre liderança, tá? E sobre as lideranças do Inter. Tu viveu muita coisa aqui no Inter, né? Foram 15 anos de comunidade do Inter, tu vivendo aqui. E acredito que nesses 15 anos tu viveu, entre tantas coisas, atrasos de salários, atrasos de direitos de imagem, mais de uma vez. Mas a gente não lembra do D'Alessandro no vestiário com ele ter algum tipo de paralisação ou ter algum tipo de greve. Não teve esse tipo de episódio. O episódio que aconteceu algumas semanas atrás, início de junho, qual foi o papel dos jogadores e qual teria que ser o papel? Os jogadores agiram de maneira correta? Qual é a tua avaliação, olhando agora de fora do vestiário, sobre aquilo que aconteceu? Cara, é um assunto delicado eu opinar porque eu não estava lá dentro, sim? Eu posso dar a minha opinião hoje como ex-atleta, de tanto tempo ter convivido num vestiário de futebol, que não é fácil, é bem difícil. Não é a melhor opção, nunca é a melhor opção não treinar. Nós trabalhamos para isso, né? Nós se preparamos para isso. Eu não quero falar da paralisação, porque os jogadores devem ter tido os seus motivos, não sei o que aconteceu lá dentro. Só que passo prévio a isso tem uma falta de pago, que não deveria ocorrer no futebol, mas que é normal, é decorrente nos clubes hoje, por causa da economia no país, por causa da economia dos clubes, atrasarem. Eu convivi muitos anos com alguns momentos. Salário atrasado quase nunca no Inter. Diria nunca.
salário atrasado. Imagem, vocês sabem, todos os clubes atrasam uma imagem, ou vão pagando uma imagem atrasada. Mas nunca é bom essa coisa de parar, porque obviamente a repercussão obviamente é muito mais forte quando a gente para de trabalhar, porque nós estamos trabalhando, né? Mas eu quero me afastar um pouquinho do que aconteceu no vestiário, porque realmente eu não estava lá dentro, e não seria bom da minha parte opinar de uma coisa que eu não sei que aconteceu lá, né? A repercussão da torcida, às vezes o torcedor não consegue entender, né, o que acontece dentro do vestiário, às vezes pega no pé de um jogador em função disso. Como é que é para o jogador administrar isso? Eu não me lembro do torcedor pegando no teu pé. Mas eu vou te falar uma coisa. O torcedor, eu entendo o torcedor, e essa é outra coisa do líder. O líder precisa entender sempre o torcedor, não precisa concordar sempre, mas precisa entender o torcedor. Eu bati de frente muitas vezes com a torcida, ia lá e batia de frente com a torcida. Mas eu tinha eu sentia que tinha essa relação Verdadeira. aberta, verdadeira. E ele sabia isso aí. Só um atleta não tem como parar, não tem como decidir uma paralisação. Ou para todo mundo ou não para ninguém. Não decide só um. É mentira isso aí. É mentira. E parou grupo, todo mundo. Né? É o grupo. É mentira. É mentira. Mas o Tyson está pagando esse preço, né? Sim, injustamente, obviamente, né? Se eu estaria lá dentro, seria eu. Sim. É normal. Provavelmente. Sim, provavelmente. Mas com vocês teria acontecido? Não sei. Se eu estaria lá dentro, não sei. Não sei. Não posso falar nem sim nem não. Seria muito Porque injusto a da minha negociação já estava rolando há algum tempo, né? seria injusto da minha parte falar que sim, que não teria acontecido, né? Porque eu não sei, sim? Porque cada situação é uma história. Mas é injusto, essa crítica é injusta porque a gente não sabe a verdade e só um não para, né? Só um não para. Ou para todo mundo, porque, a ver... Não é decisão de um só. Né? Não, o líder faz frente. O líder é o primeiro que opina, é o primeiro que bate de frente, é o primeiro que bate na porta do diretor para poder falar. O diretor tem as portas abertas para nós sempre, mas o líder precisa baixar uma mensagem clara para o grupo. E o grupo decide, nós debatemos lá dentro. Dali, você falou sobre a relação com a torcida, né? Agora há pouco nessa resposta. A torcida do Inter está um pouco baqueada com duas situações que aconteceram nessa semana recente. Uma delas, a declaração do Thiago Galhardo, que não está mais no Internacional, dizendo que não queria voltar para o Inter. E o Yuri Alberto, que teve a possibilidade de voltar para o Internacional e optou em jogar no Corinthians. Você é o maior ídolo recente do Inter e está entre os maiores. Você acha que são atitudes de jogadores que se deram bem no Inter, que foram muito alavancados na carreira pelo Internacional? E teria algum recado para dar para eles em especial? Cara, eu sempre fui um cara que tentei não externar muitas coisas do grupo nem do clube, né? Se vocês veem, nós tivemos, de repente vocês sabem a metade dos problemas que nós tivemos nesse decorrer de 14 anos. E a gente sempre tenta administrar internamente. Internamente vale tudo, eu sempre disse, internamente vale tudo. Agora, externamente a gente não pode dar ferramenta para vocês. Isso que eu falava lá dentro. A gente não podemos dar ferramenta para o jornalista. Porque ele está esperando, o que está esperando? Isso. Ele está esperando a confusão, está esperando o problema, para quê? Para ver o que realmente acontece. Cara, o Yuri é uma escolha pessoal. O Yuri fez muito pelo Inter nesses últimos anos. Ele se destacou muito. O Caetano trouxe ele do Santos, ele não jogava no Santos. E sim, o Inter realçou a carreira dele. Sim.
Cara, e o outro não preciso dar opinião, nem quero também. A gente, no futebol, não... Cara, não vale a pena... Não, tem só uma verdade no futebol, todo mundo se conhece no ambiente. Isso aí. Todo mundo se conhece. Já respondeu. Tem só uma verdade. Quem não quiser estar no Inter não precisa. Não precisa. O Inter é muito grande para o jogador escolher se quer estar ou não. O Inter é muito grande, cara. Você não tem noção a dimensão que tem o nosso clube, o nosso Inter. Então, que não precisa estar, e não é a primeira vez que falo, né? Sempre falei que não precisa estar aqui. Cara, não precisa, porque ele não vai dar o máximo dele, então não vai ser bom. Não, e não precisa responder, porque o cara que diz num dia que quer ficar na Europa e no outro dia assina com Fortaleza. Mas evidente, né? Mas Nada contra o Fortaleza, não é isso, mas é. Não é nem pessoal, sabe? Mas que não quiser estar no clube, num clube, seja o Inter, seja. Cara, Lógico. Ô, tem Dali, que sair. Dali, essa frase que você acabou de falar, quem não quer estar no Inter, não precisa estar no Inter, é uma frase que o Tyson já usou 2 vezes no último ano. Sim. Vocês percebiam, e aí quando você estava lá no elenco, que existiam muitos jogadores que não queriam estar aqui mesmo? Não, mas tem que ver a situação, né? Eu te pergunto porque tu tá tem- repetindo uma frase que ele falou, Sim, entendeu? eu lembro da saída de campo dele. Cara, nós somos amigos, mas de repente nós temos opiniões diferentes e não somos diferentes. Não somos diferentes, em algum ponto. Sim? Nós temos um caráter diferente, uma personalidade meio diferente, temos coisas em comum. Mas tem que ver o contexto. Perguntar para ele, obviamente, ele falou na saída de campo. Mas sim, eu via nesses últimos tempos falta de compromisso. Cara, quando tem falta de compromisso, ou tá todo mundo comprometido e a gente puxa para frente, ou Ou a barca afunda, né? tem que tomar uma decisão. Nesse momento o E líder isso- faz falta, né? E isso pode ser o que deu errado com o Medina, por exemplo. A gente estava falando antes fora do ar. O Medina ontem deu. Não vai contar coisas que eu te contei Não vou fora do contar. ar. O Inter, o time do Medina ontem atropelou o River Plate Conta aí, em termos conta aí. de desempenho. Foi só 1-0, mas foi muito superior ao River Plate. E o Medina é um técnico, e o D'Alessandro sempre fala isso, que tem um trabalho de campo muito bom, mas alguma coisa acabou não encaixando. Talvez precisasse também desse comprometimento maior com o modelo do Medina para que ele desse certo. Pode ser, só que foram vários fatores que fizeram com que, obviamente ele tem parte de culpa, ele não é isento de culpa, porque o resultado não se conseguiu. Mas existe, obviamente, tema reforços, existe uma ideia nova, conhecer a cultura do futebol brasileiro. De repente ele não teve esse tempo. O dia a dia dele é muito bom. Eu posso confirmar que ele é muito bom treinador. Muito bom treinador. Eu não concordo quando eu ouço falarem dele e que ele não teve trabalho bom. Ele teve muito trabalho bom. Ele foi treinador no Nacional e foi campeão. Ele foi para o Talheres, jogou Libertadores, final de Copa Argentina e fez um trabalho muito bom, que foi trabalho que trouxe ele para o Inter. No Inter ele não se deu bem, sim, por vários fatores. E agora ele tem 5 jogos no Vélez. 5, no máximo 6. Ele pediu uns reforços e chegaram. Eu acho que o reforço, o Bou, jogou ontem. E chegou ontem. Sim? Hoje é sexta. Não, hoje é quinta. Hoje é Jogaram quinta. ontem. Hoje é quinta, ontem foi quarta. O Bou chegou terça. Sim, o Godinho chegou segunda. Tu achas que isso tem a ver também com a personalidade? Porque o Vojvoda também, né, é um treinador emergente, dá para dizer assim, né? Não dá para dizer que é 100%. No entanto, ele chegou numa cultura diferente, que o futebol brasileiro e tu usaste essa expressão, né? Ele tem uma cultura diferente, é mais toque lateralizado, é mais lento, e ele se adaptou. Tu acha que faltou tempo para o Medina? Porque a capacidade dos dois deve ser semelhante, né? Sim, o Vojvoda é um treinador muito bom. Tu viu que ele tem uma ideia de jogo que hoje, de repente,
se vê muito mais que ela de 3 zagueiros, defendendo com 5, com 2 laterais avançados. Já conhecia o Voivoda? Sim, da Argentina. Ele fez um trabalho muito bom lá. Sim, ele vem trabalhando bem. Não, ele está bem, Não. No Campeonato Brasileiro, o Fortaleza está mal, mas a gente sabe que o trabalho dele é bom, né? Não, é muito bom. Só que aí a gente não pode ficar só no resultado, né? Dele. Claro que, infelizmente, no futebol é resultado. Ainda bem que a diretoria do Fortaleza pensa que nem tu. Eles não estão só no resultado, né? Se fosse pelo resultado, já teria demitido. Mas tem que manter ele, cara. O Fortaleza está na Libertadores. Hoje tem um jogo com Estudiantes, um jogo difícil. Mas ele mudou a história do Fortaleza. Ele tem uma maneira de jogar para frente, 3 zagueiros, com... Ele fez um trabalho muito bom. Você falou há pouco tempo que estava observando há alguns meses, ou algum tempo, falta de compromisso. Quem não tinha esse compromisso já está fora do Internacional ou foi orientado a assumir esse compromisso? Quando eu digo falta de compromisso é chegar tarde no treinamento ou chegar com o horário justo, não se importar com as coisas do grupo, não estar nem aí para o que fala o treinador. Isso aí há 1 mês, 2 meses atrás? Não, mas isso em um grupo acontece há muito tempo. Sem dúvida. Sim. Acontece sempre. E vinha acontecendo, você via Mas acontece constatando. sempre. Acontece sempre. E você cobrava porque eles tivessem o compromisso? Sempre cobrei. Porque melhorou, né? Mas isso tem todos os times, sim, mas não que dependa da saída ou não de atleta. Certo. Hoje se fala muito dos jogadores jovens. Sim? A gente bate nessa tecla do compromisso, deles entenderem. Kahneman, seu compatriota, falou uma coisa parecida recentemente no Grêmio lá. Bom, cara, o Jeromel, o Pedro sempre fala isso aí. Quando eu vejo falar o Jeromel, a gente bate muito na tecla do compromisso, porque o que hoje faz muita diferença dentro de um grupo. Tá comprometido, querer ser profissional, não se expor tanto com essas redes sociais, que hoje faz muito mal para os atletas. Mas é difícil controlar, né? Hoje o atleta nem sequer ele fala, ele manda o empresário, ele manda a mulher, ele manda o irmão, ele manda... Cara, isso aí não existia na minha época, cara. Não existia, era só jogar bola. Só jogar bola e dar conta lá dentro. E dar conta lá dentro. Sim. É o que vale. Ô, D'Alessandro, não queria generalizar, não estou generalizando, mas o que a gente constata ao longo do tempo, que o jogador, por exemplo, o jogador argentino, o jogador uruguaio, parece que eles têm mais comprometimento que o jogador brasileiro. Isso é uma realidade ou não? Não, porque eu conheci jogadores brasileiros muito comprometidos. E eu posso... o dedo da mão, posso citar um monte aqui. Magral, Yarley. Tinga. Bom, Yarley não joguei com... Tu não jogou com Yarley, mas imagino, né? Bom, o Fernandão nem se fala pela referência que a gente tem. Eu trabalhei com ele como diretor. O Magral, o Índio, o Bolívar, o Kleber, o Edinho na época do Inter. Mas me parece Nilmar. Cara, tem um monte, né, que eu trabalhei. Parece que vocês não criam tantos problemas. Eu vou te falar, por alguma coisa a gente continua vindo para o Brasil. É muito mais comum ver atleta uruguaio e brasileiro aqui que brasileiro na Argentina. Sim, sim. E o brasileiro reconhece esse caráter e essa personalidade do jogador argentino e uruguaio. Essa raça, essa vontade de não querer perder, de não gostar de perder. O gaúcho gosta disso. E o gaúcho, pela proximidade, gosta. Foi legal jogar no Nacional? Foi legal. É um clube interessante, né? Foi legal. Interessante. Muito grande também. Muito grande, o tamanho, bah. Hoje ele talvez não tenha... os mais jovens talvez não pensem isso, né? Mas tu tens razão, eu tenho uma imagem do Nacional como um dos maiores do planeta. O Penharol, eles são muito grandes, né? São muito grandes. Eu quero falar um pouco do teu livro, eu quero que tu fale do livro, claro. Sabe que eu estava olhando para a capa aqui, tá parecendo com o Tom Hanks nessa capa, tu não achou? Tu acha? Eu acho. Isso é um elogio, hein? É um elogio, claro, óbvio, né? Óbvio. Tem todas as boas livrarias esse teu livro, né? Digital também, né? Digital também. Digital também.
Tá aqui, eu tô mostrando mais uma vez. Paulette vai ler o teu livro no Kindle, o D'Alessandro, ele falou. Ele baixa no Kindle dele e lê. Moderno. É moderno, um cara moderno. Fala um pouco desse Eu vi livro esse aqui, livro que no aeroporto uma pela primeira autobiografia, né? Uma autobiografia escrita pelo Diego Borinsky, né? Autor do livro do Marcelo Galhardo também, dos 2 livros do Marcelo Galhardo, o livro do Matias Almeida. Ele era jornalista da imprensa diária lá em Buenos sim, Aires? Sim, e É? continua sendo jornalista. Um pouco contando da minha vida, os meus começos, o quanto foi difícil ser atleta de futebol, o quanto foi difícil para minha família correr atrás e me ajudar para conquistar o meu sonho. O meu pai, minha mãe, a minha vida no meu bairro lá paternal, o meu irmão, os meus amigos. Toda essa valorização que deve existir até o final da nossa vida com as pessoas que nos ajudaram. Sim, o reconhecimento e agradecimento. Se tem uma palavra que eu não consigo e que eu não posso perder, é agradecido. Eu preciso ser agradecido sempre. Ser grato, né? As pessoas Sempre. que ajudam. Esse Gonza que cita aqui é o Gonza Rodrigues? Não. Não, o meu filho deve ser. Ah! A Marte Santi E o Gonza é meu filho. O Gauchinho. O Gauchinho. O Gauchinho. Que legal, que legal. O Gauchinho. Ele falou em agradecimento. Sim. E recentemente, né, aconteceu no Inter uma questão que é a seguinte: alguns jogadores ficaram marcados, né? Eu vou citar eles aqui e aí eu vou te explicar. Cuesta, Dourado, Patrick, jogadores que ficaram marcados pela torcida e internamente também. Mas eu vou pegar em um específico, Dourado, que foi embora. Você acha que a torcida pegou demais no pé do Dourado, exagerou, colocou nele uma responsabilidade que talvez ele não tinha? Ele por muitas vezes usou a sua braçadeira de capitão também. Você acha que foi um peso para ele? Agora ele pediu pro Mano para ir embora, né? Disse que queria sair bem do Inter e conseguiu. Você acha que é um jogador que a torcida pegou demais no pé, pesou em cima dele? Pegou. E isso aqui é um... Eu vou me colocar num... A torcida não vai ficar brava comigo, mas é uma crítica para a torcida. Tem a mania, né? A nossa torcida tem a mania, tem que parar com isso aí. E o exemplo mais recente é o Avaia para o Esteban. Um cara que estreia no time com 17, 18 anos, verdade. erra 2 passes e a torcida vaia. A partir de aí, sabe, existe uma coisa que a torcida entende, a torcida sabe. Sim, a torcida sabe como é que é, mas eles têm a vezes a mania de marcar o jogador. Sim, aconteceu com vários jogadores no Inter. Dourado passou por muita coisa, cara. Dourado segurou muita coisa lá dentro. Segurou muita coisa. Muita coisa. Só que ele tem um caráter, uma personalidade diferente Introvertido. do que eu, é introvertido, não fala muito. E ele ficou muito tempo sem jogar, aquela lesão atrapalhou a vida dele. Né? Ele passou mal muito tempo. Só ele sabe. Mas ele não saiu do Inter, ele segurou muita bronca lá dentro. Ele ficou para jogar Série B, cara. Ele ficou. Ele jogou, ele não quis sair. Então é um cara que precisa ser reconhecido. Sim, ele precisa do reconhecimento da torcida. Por ser uma cria do clube também. Sim, por ficar tanto tempo no clube, por ficar no pior momento da história do nosso clube e não querer sair. Então ele fez bem. Eu acho que estava no tempo de sair para mudar um pouquinho, para conhecer outro futebol. No México ele vai estar bem, vai estar mais tranquilo. Falei com ele semana retrasada. E tem um treinador que gosta dele. Tem o treinador que levou ele, então ele Jardim, já é um né? ponto. Falando em treinador, quais são os 2 melhores? Eu não vou te perguntar o melhor. Tu me abriu o leque, né? Para não ter Não, constrangimento. O melhor para mim é Bielsa. Que eu tive. Tá. Mais 2, os 3 melhores treinadores com quem trabalhasse. Cara, eu trabalhei com Galhardo, mas trabalhei pouco. Mas eu trabalhei com um treinador muito bom, que era o Tite. O Tite foi muito bom na minha chegada no Brasil. Me ajudou muito. O Abelão é
Cara, Eu sou fã do Abel. Abelão é um cara fora da curva também, como pessoa, né? Cara, assim... Gestor de vestiário também, né? Muito. Só que também trabalhava muito também. Sim. E ele tem uma coisa que o atleta reconhece muito, é a importância que ele dá para o externo. Sim. Se preocupa com o lado pessoal do atleta. Sim. Ele pergunta, ele quer saber. Isso faz parte, da Alessandro, da questão da gestão, né? Do cara ser um administrador. Isso. Mas o jogador de futebol, ele obviamente, você acabou de destacar, gosta do gestor, mas ele gosta quando um treinador assim, ele passa conceitos táticos, essas questões de 3-5-2, 2 linhas de 4, essas questões táticas, o jogador está aprendendo a assimilar mais ou ainda que chato esse papo. Como Mas é que é isso? se o papo é chato, não precisa ser atleta de futebol, né? Porque só que se for no vestiário de tática, técnica, física e mental. Mas há jogadores que reagem mal e não conseguem aplicar dentro de campo aquilo que o técnico passa. Essa é a inteligência. Perfeito. E você vê o Internacional com um time preparado para assimilar bem essas já questões. assimilou muito bem, muito rápido a ideia do Mano Menezes, perdão. Uhum. Assimilou muito Ô, bem. Alessandro, Muito rápido, desculpa. Sérgio, muito rápido. Sim? Porque teve uma mudança de ideia, teve uma mudança de nomes. No decorrer dos jogos tem mudança de posicionamento e tem mudança de desenho tático dentro do campo. E isso é treinamento. Entendeu? Esse é o treinamento. o bom é que você é um cara que não foge das respostas e o assunto futebol, claro que prepondera. Agora, tem algo que você fez como cidadão. Quantas ações sociais e quanto vocês arrecadaram para as instituições carentes? Bom, o lance de crack foi uma ideia sensacional, né? Uma ideia sensacional criada pelo nosso grupo aí, 5 ou 6 amigos. E com o intuito e objetivo de entregar um pouquinho de tudo que a cidade me deu, né? O Inter, o cidadão de Porto Alegre, interior de Porto Alegre, quando a gente ia para o interior e era bem recebido, né? Recebeu o carinho do torcedor, o respeito pelo torcedor gremista também, né? Que merece meu respeito. Isso foi recíproco. E nós doamos, eu acho que foram 8, se não me engano, foram 7 ou 8 lances de crack, são mais de 3 milhões de reais doados a mais de 30 instituições. Eu não tenho o número exato agora, mas são mais de 30 instituições, não só de Porto Alegre, sino do zona metropolitana e interior. O que faz o Vai voltar o hoje? lance de crack? Desculpa, Dali. Vai voltar o lance de crack esse ano? Pode voltar? A ideia é que volte. Sim, nós estamos trabalhando para isso. E a ideia é que volte o lance de crack. O D'Alessandro, naquela minha pergunta dos jogadores argentinos e uruguaios, citou diversos jogadores do Inter, né? E um cara, para mim, que representa muito como profissional, sempre representou, olha, que eu nem tenho relação com ele, o Dunga. O que o Dunga, assim, representa para ti, conhecendo a história do Inter, dele e do futebol brasileiro? Cara, o Dunga, eu tinha figurinha do Dunga, né? Eu tinha figurinha do Dunga, né? Mundial. Porque ele também se envolve em ações sociais. Não, mas ele é o pioneiro, né? Ele é um cara que poderia estar sentado num escritório, de repente na CBF ou em outro lugar. Sim? Ele não quer, né? Ele é meio duro para essas coisas. Todo mundo sabe, mas... Cara, é um cara que tem um coração... Quando tu fala com ele, tem um coração muito grande. É um cara sensível, muito sensível. É um cara fora de sério. É um cara muito simples. E ele contagia para... Ele me contagiou para fazer essas ações sociais. E eu, quando posso, acompanho ele, né? Ele continua aí. Você vê foto, vídeo pelo interior com a seleção do bem. E ele puxa de um lado para dar para as pessoas carentes, ele puxa do outro, ele procura, ele liga. Pô, é um cara... Nós sempre que podemos, nós divulgamos, porque ele manda as mensagens aqui para nós, sempre, isso aí é uma alegria para todos ajudar. Sim. O que faz o atleta, D'Alessandro? Porque tu vai ser atleta o resto da tua vida, né? O que tu fazes hoje?
Isso aí não morre. Ser atleta Não não. morre. Não. Tá jogando tênis, né? Tu falaste antes. Tô fazendo aulinha de tênis, sim. Tô aprendendo, né? Tênis é difícil, Drive né? já está entrando. Esse aqui tá entrando. O revés tá meio... Briga com o juiz do tênis, ou Mas é D'Alessandro? mais fácil, hein? O revés, para mim, Briga com o juiz no tênis também? não tem juiz. Por enquanto não tem. Porém... Vai, aí sim é tu expulso. Na primeira que tu fala, já deu. Aí não tem... Mas é o revés duplo. É duplo. Ah, bom. A mal dupla. Então pegou um professor. Mal dupla. Isso aí. Viu o Paulete querendo dar letrinha. Mas eu tô ocupando tempo. Eu tô com um projeto que a gente vai... Agora em julho vai para São Paulo uma semana para terminar esse projeto com a Conmebol. Sim? Um podcast. Eu li O sobre podcast La Boba, junto com Conmebol Libertadores. Muito legal. A gente esteve na Argentina uma semana fazendo o verão. Uma entrevista bem legal lá no estádio de Estudiante, no novo, que eu não conhecia. Depois fizemos uma dupla, assim, um River Boca com o Pato Bondancieri e o Leo Poncio, sim, o histórico capitão do River e o Pato que jogou comigo aqui no Inter. E agora a gente vai... É verdade que Vai tu pra São era Paulo. torcedor do Racing quando era pequeno? Sim, É verdade. sim, sim. Achei que tu era torcedor do River Plate. Não, porque o meu pai é de Racing, o meu avô era de Racing, La Academia. da academia, meu tio também de Racing, a minha mãe de River, o meu irmão de River e eu era de Racing. Dentro Por de- isso que vem a minha desculpa, Sim, não. por isso que vem a minha idolatria pelo Rubem Paz, né? Como é que Pelo ele tá uruguaio. hoje? Como é que ele está? Tá bem? Saúde tá bem, né? Tá bem. Eu morei no mesmo condomínio que ele, né, no Uruguai. A gente se encontrava todos os dias. Eu via ele passando de bike. Ele andava de bike lá dentro. E isso que o futebol é legal, né? Porque cara que é meu ídolo de criança, a minha adolescência. E eu sou amigo dele hoje. Ele me dá essa possibilidade de ser amigo, de ter uma amizade assim bacana. É muito bom. O futebol dá isso, né? Dentro de quantos anos você quer ser técnico do Internacional, Alessandro? Não sei se você é técnico, né? Ah, não sabe ainda? Não. Perguntamos aqui pra ele. Não decidi ainda. Dirigente, talvez, Dali. Pode ser também. Eu ia te perguntar uma coisa sobre a CBF, porque tu falou da CBF ali no Dunga, e tu viveu muito tempo no Brasil, é um Não, mas eu não vai me meter numa... Eu falei... Não. Eu falei citou, porque... Tu citou só bem na minha cabeça, Sim, não é porque, fria. porque, o Fica Dunga, tranquilo. porque o Dunga foi treinador da seleção, Claro, porque claro. o Dunga foi campeão do mundo, porque, pô... Não, mas a pergunta que eu quero te fazer é, desse tempo todo que tu jogou no Brasil, que tu conviveu com clubes brasileiros, por que os clubes brasileiros são tão desunidos? Eles não conseguem se juntar, eles não conseguem transformar a Liga Brasileira em uma liga forte, séria. No teu país eles conseguiram, né? Cara, eu vou dar uma opinião assim simples. Tá. Porque eles colocam os interesses próprios na frente dos interesses coletivos. E olha que eu não sei do assunto, entendeu? Sim, sim. Tem que saber do assunto para falar o que acontece. Cada clube tem a sua maneira de trabalhar. Seus interesses, Seus suas rivalidades. Atlético Paranaense está gerenciado, sim, comandado por um presidente que queira ou não, Personalista. goste ou não, Eu também é um gosto. cara que está levando o clube, levantou o clube, Isso mesmo. de repente não condiz com o trabalho de outros clubes, não é compatível. Então, deve ser uma briga muito maior do que a gente está falando aqui, né? Deve ser difícil. Nossa, Dale, tá estourando, deixa o Tiger perguntar. Olha o Meneghetti com É. o casaco do Real Madrid. Isso é pra enganar, as pessoas, é pra enganar, ele não é Real Madrid. Eu queria ver qual a cor da camisa que ele tem embaixo. É preta, não? Vai Mostra, mostrar, mostra. vai mostrar. Mas é de treino. A Ele preta dá vai Miguel, de ele dá treino. Miguel. Ô, Dalê, depois ele quer saber se tu vai lá embaixo na TV depois também com ele um dia. Não vou. Não vai? Não. Então tá. Ele sabe por que não vou. Ah, mas olha só. Eu não sou rancoroso, mas não esqueço, né? Tá bom.
Dale, temos uma informação. O D'Alessandro não quer ir E não por ele, né? donos. E não por ele. Tá, mas é no donos. Pode ficar tranquilo ele. Tá. Dali, eu quero falar contigo sobre Inter e sobre bastidores do Inter, no âmbito geral. Tu tem muito boa relação com antigos dirigentes do Inter, né? Com o Fernando Carvalho, a gente viu na tua despedida uma ótima relação. Sim. Giovanni Luigi, Roberto Melo, Marcelo Marcelo Medeiros, Sim. dirigentes que são da tua relação, parecem, e se dão muito bem contigo. O Alessandro Barcelos é, de alguma maneira, adversário político deles, e a gente viu nos últimos anos uma briga política muito acirrada, muito dividida e dividindo também o Só Internacional. quem perde o clube, cara. Pois é, e antes, Dali, a gente via, pelo menos, tu tendo uma boa... E é isso que eu quero atualizar contigo. Tu tinha uma boa relação, pelo menos, com o presidente Alessandro Barcelos. Eu quero saber se essa boa relação com o presidente também segue. Tu é um cara que circula nesses dois ambientes divididos. E falar como prejudica essa briga política no ambiente do Internacional. Cara, eu não... Se tem uma coisa que eu que sempre tentei não me envolver em política do clube. Para mim, quando entra muito a política no departamento de futebol, é ruim. É ruim. Eu vou falar uma coisa, eu não ia falar, mas eu vou falar. Eu vi uma foto agora no Chile, o Figueroa com o presidente e um diretor. Esse é o problema nosso, sabe? O cara que falava mal do clube, que falava mal dos atletas, que detonava os atletas na internet, que mudou mil vezes o nome para se esconder, ele tira foto com um dos maiores ídolos do nosso clube. Ele tira foto com Figueroa. Ele não tem nem que ter a chance de tirar foto com Figueroa. Então, essas coisas... Foi o Dubin? Essas coisas, eu não vou Foi. citar. Ele Precisa não vai mudar. dizer, mas foi. Essas coisas precisam mudar. Eu vi a foto também. Eu fui detonado durante 8 anos por ele. É o Dani Dubin. E sim, não tenho problema falar. Eu fui detonado por ele durante 8 anos pela internet, na internet. E ele mudando de nome, trocando nome, essas coisas. Eu me faço, mas não sou idiota. Eu me faço. Eu faço o que eu não ouço, mas eu ouço, leio, entendeu? E isso, eu dói, sabe? Dói. Quando eu cheguei no clube, uma das primeiras pessoas que eu vi foi ele, cara. O que tu falou pra ele? Não, cumprimentei ele, como deve ser. O respeito último que eu pelo menos da minha parte, o respeito nunca vou perder. E a educação também. Nunca né? vou perder. Isso aí. Só que eu não precisava cumprimentar mais ele dentro do clube. Não precisava mais cumprimentar ele. Eu sou... E agora eu posso falar algumas coisas que antes não podia. Porque a gente tem que ter opinião. Eu acho que a gente tem que ter opinião porque a gente vai decidindo para que caminho vai, entendeu? Aonde que vai... E eu gosto de opinar dessas coisas agora que eu posso, entendeu? Agora que eu posso. E não é falta de respeito nem nada, é simplesmente uma escolha que a gente faz. E me dói muito ver o Figueroa tirando foto com pessoas que não fizeram bem para o clube. Por isso que o teu podcast vai bombar. Ah, mas a gente trata de outras... Eu sei, mas as opiniões vão estar As ali opiniões... dentro. Sim. É isso mesmo. Sim. Sim, porque para eu me esconder, eu não me exponho. Eu fico em casa e me escondo. Só que hoje eu posso externar algumas opiniões que como atleta eu não podia. Por respeito ao clube, o respeito continua e tudo, mas eu posso... Porque eu vou ter que escolher um caminho. Daqui a pouco eu vou ter que escolher um caminho para o treinador, para o diretor, para o dirigente. Não sei, entendeu? Pois é, e se no ano que vem, por exemplo, a gente pensar em um D'Alessandro como coordenador técnico, que é algo que eu sei que está no teu radar ser coordenador técnico um dia, e está no radar do Inter querer a liderança do D'Alessandro também no vestiário como coordenador técnico. Esses problemas dessas pessoas que tu citou atrapalham ou tu consegue dividir essas pessoas para lá porque o vestiário é uma outra história? Cara, a minha ética não permite trabalhar junto com uma pessoa assim. É difícil.
E olha, eu ia falar outra coisa. O Inter é muito grande e eu poderia trabalhar. Mas eu não preciso. A minha ética, cara, quem me conhece sabe como eu sou. Eu não tenho interesse nenhum. Interesse nenhum. Graças a Deus. Quando faltar dinheiro, eu vou pedir para meus amigos. Eu tenho amigos, 4, 5, um círculo muito pequeno, que se eu sei que se preciso, em algum momento grana, preciso de alguma ajuda, eles estão presentes. Não preciso de mais ninguém. Não preciso de mais ninguém, não tenho nenhum interesse. O meu único interesse, a partir do momento que eu decidi fazer alguma coisa dentro do Inter, vai ser para o bem do clube. Tu descarta a possibilidade de trabalhar em outro clube do futebol brasileiro? Digamos, exemplo aleatório, não São descarto, Paulo. não descarto. São Paulo te convida, tu irias? Não tem problema. Claro. Sim. Eu respeitei muito. Eu acho que respeitei muito a camisa do Inter. Sim, não há Como dúvida atleta. disso, claro. Eu sempre falei, né? Eu fico não triste, mas fico com uma dívida enorme com o clube. Sim. De não Tem poder, essa ligação muito forte com o Inter, né? de não poder ter ganho mais coisas, sabe? Aham. Eu gostaria de ter ganho mais coisas, porque nós chegamos na trave muitas vezes, coisas importantes, campeonatos nacionais, e não deu certo, entendeu? Marcão, deixa eu fazer uma perguntinha. Grenal ou River e Boca? Qual é a dimensão disso, hein? Se é que tem comparação. Tem comparação. Tem? É parecido, sim. Parecido. Só que a dimensão da cidade Sim, faz a diferença. faz a diferença. A grandeza é maior, entendi. É, Mas dentro de campo... não é mas aqui Porto Alegre se concentra muito mais aqui, 2 times muito grandes, 2 times com uma história imensa, onde o Grenal, vocês que trabalham disso, começam a vivenciar ele 3 semanas antes. É assim. O River Boca lá é Buenos Aires, é maior, sabe, é um país. Aqui o estado... Aqui quando sai, agora não é o caso que o Grêmio está na Série B, mas quando sai a tabela do Campeonato Brasileiro, cara, ia lá, a primeira coisa, quando é que vai ser o Grenal? É a primeira coisa. Ó, o Grenal tá marcado dia tal. Dentro do vestiário, qual é maior, D'Alessandro? Dentro do vestiário, para os jogadores, a mobilização, tu falou da mobilização externa, né? Aqui a gente começa a falar do Grenal é que eu falei, 3 por exemplo, semanas antes. Mas dentro do vestiário, tem algum que mobiliza mais, que mexe mais? O River ou o Inter? Os clássicos, o Grenal ou o clássico River e Boca? Não, é a mesma coisa, cara. O clássico é clássico. O River Boca é muito grande também. Tá louco, vai perder um River Boca lá. É, né? Loucura, né? A gente meus últimos jogos, quando a gente ganhou a Copa Argentina 2016, que eu voltei pro River, nós perdemos 4-2 no Monumental pro Boca, o clássico. Nós ganhamos 2-1. Acho que foi um dos últimos jogos do Gago pro Boca. E ganhamos 2-1, perdemos 4-2. Só nos salvou porque 3 dias depois nós ganhamos a Copa Argentina. Senão a cobrança teria sido muito mais forte. Sim. E teve cobrança igual, né? Sim, claro. Nós ganhamos a primeira Copa Argentina pro River Plate. Mas teve cobrança igual. Ô, Dali, eu sei que a gente tem que encerrar daqui a pouco contigo, mas eu quero te fazer uma pergunta Já? sobre essa Eu tô temporada. gostando, hein? Não, então eu vou te fazer uma pergunta sobre essa temporada. Vamos fazer uma proposta depois ali. Pra comentar, pra integrar comentar. Cara, eu tô aberto. Eu não descarto nada. Aí, ó. Aí, ó, viu? Não descarta nada. Ô, Dali, o ano que terminou, 2021, o Grêmio foi pra Série B. E a gente sabe, né? Essa rivalidade, um time na B, um time na A. Mas Inter e Grêmio se enfrentaram no Campeonato Gaúcho e o Grêmio saiu vencedor naquela oportunidade. Vencedor, Sim. eu digo, se classificou em relação ao Inter. Sim. Tem peso isso? Vocês sentiam que não dava pra perder? O que significa o Grêmio na Série B? Cara, a ver, não tem como obviar, sim, pela rivalidade que existe, de que o momento pro Inter é melhor. Sim. Uma queda para a Série B mexe com tudo, mexe com o torcedor, mexe com as finanças do clube, mexe com a história do clube, mexe com a torcida. O torcedor sofre muito. Cabeça né? do jogador. Mas quando não espera, o Grêmio não esperava.
Porque tu, a vezes, o Inter, eu vivi isso de longe, né? 2016, já tinha indícios, 2015, quando eu saí, já tinha indícios de que a coisa não estava bem encaminhada. E aí dentro do campo 2016, tu via que a bola batia na trave e saía. Aí o América Mineiro, sempre lembro desse jogo lá no Horto, o cara cabeceou com o ombro, gol. Gol, exatamente, me Entendeu? lembro desse lance. Lembra? Claro. Então, tu disse, pô, tem indício de que a coisa não Funcionar. vai ser difícil. O Grêmio não esperava. Então acho que o golpe pode ser mais forte quando tu não espera. Sim? Eu acho assim, e isso aqui, eu, pelo menos a minha opinião, a gente não precisa baixar o nível da discussão, pelo menos do lado do Inter. Como foi alguma vez do outro lado, entendeu? Claro. A gente não precisa baixar o nível. Existe um respeito muito grande. Eu sempre tive respeito, fora a corneta, Renato e tudo, que foi bem entendida. Depois começou a não se entender a corneta e deu no que deu. Uma coisa que foi um exemplo muito ruim para a sociedade, uma coisa que foi muito ruim para o futebol brasileiro e para o futebol mundial. A nossa imagem aqui do estado, de dois times muito grandes, tendo uma briga em um dos clássicos mais importantes do mundo. Sim? Então acho que por parte do Inter nunca, eu sempre tentei manter isso aí, não baixar o nível da discussão. Entendeu? Claro. E aí eu acho que explicou tudo. O que vocês queriam saber. D'Alessandro, essa questão do racismo é um negócio muito forte. Não só no Brasil, mas no planeta inteiro, né? Teve mais um episódio, eu aproveitar que tu não é um argentino, mas... Ontem, feio, não? Pô, coisa feia. Feio. Feio, né? Mas como Qual é a que... explicação para isso, hein? Mas eu O que pergunto que para ti, por exemplo, como que as pessoas não entendem que eles vão ser prendidos? é? O que Não eles dá vão pra ser entender, presos? né? Não dá, Se eu sei que vou ser preso, eu estou fazendo alguma coisa ruim, eu não vou fazer. claro. Evidente. É evidente, né? Aí que a gente começa a melhorar. Quando cada um tem a capacidade de entender o que é ruim e o que é bom. Agora, as pessoas que não conseguem entender, não conseguem raciocinar o que é bom, o que é ruim, cara, eu acho que não é um problema futebol, é um problema mais Sociedade. social. É, isso aí. É social. Agora teve um episódio do Palmeiras, lá com o torcida do Cerro. Também teve episódio de racismo. Isso é um problema intelectual e de educação, de formação. O cara que comete o ato de racismo, ele tá contra a evolução normal das coisas. Não pode ser isso aí. Mas Não consigo entender isso. é verdade. E 2022, nós estamos falando... É, 2022 pois é. continua acontecendo. Continua acontecendo. Sabe? Parece que congelou isso, né? A gente progride, né? Paulete, eu acabo de abrir o livro aqui na página 255 e aqui, ó, o capítulo Cudê. Eduardo Cudê. Isso aqui eu tô louco para ele. Cátio é meu amigo e o homem que batizou minha criação mais reconhecida, o Laboba. Bom, aí eu deixo para que o... Tu viu? Vou te mostrar uma coisa, só um minutinho, eu vou me permitir. Claro, Porque eu quero que vocês vejam, né, que eu tenho menos cabelo hoje. Mas esse era eu. Nossa Esse senhora. aqui era eu. Esse aqui. Ah, sim. Mostra quando na câmera criança. ali. Esse aqui, ó. Deixa eu... Mostra na câmera. Mostra aqui nessa câmera aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, o pessoal que tem o Já livro tinha sabe, né? Mas Photoshop olha aí. naquela época? Não tinha Photoshop, não? Que Aí, ó. legal, legal. E esse aqui é minha família, que eu vou mostrar minha família, meu filho. Isso sim é forte. Esse aí é o maior legado que a gente tem. Sim, né? não há dúvida disso. Os filhos né? e Isso é forte. a mulher que trabalha. Que show, que trabalha show. muito mais que nós. Ô Gui, valeu, hein? Muito bom, né? Legal. Mas deixa o Dário falar do Cudê. Chacho, Pô, um fenômeno, Chacho. Um trabalho muito bom. Não gostei, de repente, da saída dele, do jeito que foi conduzido, tudo. Poderia ter ficado, porque estava num momento importante do campeonato, primeiro, líder. Eu acho que ia continuar brigando aí pelo campeonato, ia chegar no final, com chance de ser campeão. Mas um cara que foi muito bom trabalhar com ele, eu sou amigo dele, obviamente, jogamos juntos. É um cara bem bacana. Isso aí. Bom,
Estourou nosso tempo aí, né, Michele? Podemos encerrar? Estouramos. Isso aí. Obrigado, Macalós, que nos permitiu esticar um pouco mais, porque não é sempre que a gente tem o D'Alessandro aqui no programa, né? E ele é um gremistão. Desculpa aí, tomar teu tempo aqui. Macalossi é deles, tá, D'Alessandro? É deles, é Não deles. tem problema. Eu já não tô nessa briga, entendeu? Olha aqui, ó. É. Camisa marrom, cara. Isso. Aqui, não tô É nessa isso aí. briga aí. Não tô nessa briga aí. Isso aí, é isso aí. Obrigado, D'Alessandro. Sucesso com o livro aí, nesse novo empreendimento. Que você volte pro futebol, que você é uma figura que só engrandeceu o futebol até hoje. Né? O futebol é a vida do Rio Grande do Sul aqui, essas tuas ações sociais maravilhosas, espetaculares. E mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui conversar conosco aqui. Foi excelente, foi ótimo aqui. Bom, obrigado pelo convite. Me senti muito à vontade. Aos Pode poucos retornar aí. a gente vai se abrindo, como eu falei anteriormente, vai abrindo a cabeça, né? Opinando de umas coisas que hoje... Tu já pensou, o Neto comenta jogo do Corinthians lá em São Paulo. Imagina tu aqui na Band comentando só os jogos, tu e o Paulete agarradinho um no outro, hein? Hã? Bom, não falar de futebol, a gente fala, né? Vai errar, obviamente, vamos continuar errando, mas a gente aprende. Aprende. Sempre aprende. Quem vai ganhar é o ouvinte, né? É, imagina, hein? Ô Gui, agencia esse esquema. É. Obrigado, Dali. Obrigado, pessoal. Abração, Obrigado. valeu. Obrigado, gente, obrigado pelo carinho.